E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje eu vim fazer o relato aí do parto. Algumas pessoas vêm me pedindo lá no Instagram. E eu entendo a preocupação delas, eu passei por isso também. A gente tenta procurar informação o máximo que a gente consegue. Então eu acho que nada mais justo, como eu compartilhei aí, né, com vocês as minhas dores. Eu vou compartilhar também aí todo o processo e tudo que aconteceu até, né, o momento do parto e o que for acontecendo aí com o Teófilo eu vou compartilhando aqui também. Gente, eu vou pedir desculpa aí pela minha voz, que ela tá um pouquinho aí rouca, eu acho que um pouco por causa do cansaço também. A rotina ainda, né, não tá sendo fácil, porque com o bebezinho já não é fácil em casa, mas com o bebezinho na UTI a gente tem que ir todos os dias lá, então isso é bem cansativo, mas eu acredito que no final vai ser recompensador, eu creio muito nisso, que vai passar, é só uma fase, já já ele tá em casa, então é nisso que eu sempre tento me agarrar quando, né, o meu corpo começa a pedir, né, um pouco mais de descanso. Mas enfim, quando eu fui pensar sobre como contar pra vocês, né, como que foram, como que se antecederam lá os dias que eu passei no hospital antes, né, do parto, eu me liguei, através das perguntas, eu me dei conta que eu não compartilhei qual foi, né, o procedimento que a gente fez, quais foram, né, as medidas que a gente tomou para segurar o Teófilo até as 32 semanas. Então é nisso que eu vou começar, né, esse vídeo aqui. Eu não sei se vai ter duas partes, provavelmente sim, mas nesse aqui eu vou contar mais ou menos para vocês qual foram, né, as coisas que a gente fez, né, antes de acontecer o parto prematuro. Então fica aí comigo, se você mandou alguma pergunta tanto lá no Instagram quanto deixou aqui no vídeo, eu vou estar tentando responder aqui nesse vídeo. E é isso, gente. Então bora? Bora! Então, gente, quando eu comecei a ver as perguntas no Instagram, eu me dei conta que eu não fiz um vídeo após aquele vídeo do colo curto, né? Quando eu descobri o colo do útero curto. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo do dia que eu descobri. Então, eu cheguei em casa, tinha chegado da emergência, liguei aqui a câmera e contei pra vocês a experiência que eu tive, foi uma experiência péssima, onde o médico descartou, né, a minha gravidez. Onde o médico descartou aí, né, a minha gravidez e falou que, né, na próxima eu já sabia que eu tinha esse problema, então provavelmente é uma coisa que, né, se eu engravidar de novo eu vou ter novamente. E aí ele falou que daria pra fazer a cerclagem, que com o Teófilo não daria mais porque a gente já tava com 22 semanas e a cerclagem é até 18. Eu saí desesperada, né, mas também pesquisei bastante, consegui ver alguns vídeos, mas a maioria dos vídeos, e foi uma preocupação de uma pessoa que me mandou mensagem, que a maioria dos vídeos que a gente viu, as pessoas tinham um colo do útero mais grosso que o nosso. Então elas conseguiram levar a gestação aí bem mais pra frente. Eu não consegui, porque o mínimo, né, que eles falam, a médica, depois, quando eu passei pelo pré-natal, a médica me explicou melhor, então ela me explicou que normalmente a gente tem como se fosse 3 centímetros, né, então como se fosse 3 dedos, né, o mínimo ali aceitável é 2,5 ou 3 centímetros de colo, e o meu era 9, então teria que ter 3 e o meu era tipo 1, então assim, era bem fininho e em comparação, né, ao que normalmente é. O meu nem era 1, o meu era 0,9 centímetros. Era bem fininho. E eu ter conseguido levar mais 10 semanas, gente, assim, foi, né, o Senhor ali nos guardando. Mas enfim,
Depois eu procurei me informar melhor, a gente vai pesquisando, a gente vai tentando entender. E a médica me explicou que realmente eu tinha um risco muito grande, ele vir prematuro, de acontecer alguma coisa. Mas também a gente tinha muita chance de segurar ele, que a gente ia fazer o possível. E que tinha chance sim da gente conseguir levar a gestação até o final. E, né, interromper aí com 39 semanas, porque como eu tinha... eu estava com a pressão alta, né, durante a gestação, eu teria que interromper com 39 semanas. Então eu já estava ciente disso tudo, sabia que poderia aí vir antes. Tanto que eu sempre falei sobre isso. Não imaginei que viria tão antes. Eu achei que a gente ia conseguir segurar aí um pouquinho mais. Mas eu sempre me preveni, sempre comentei com a minha mãe, com a minha sogra que, né, passasse junho, a gente já comprava cômoda pra julho, porque eu achava que ele podia vir em julho, eu sempre falei isso. Acabou que ele não veio em julho, né, veio dia 22 de junho. 2 dias depois do meu aniversário. E quais foram, né, as medidas, né, que a gente tomou? Repouso. Eles sempre pedem repouso. Elas não pediram repouso absoluto, mas elas pediram pra eu evitar ficar subindo e descendo escada, pra eu não pegar peso. Acho que eu podia levantar pra tomar banho, podia levantar pra almoçar. E assim, eu ficava o máximo de tempo deitada que meu corpo permitia. Eu ficava sempre tentando virar de um lado do outro quando eu começava a sentir um pouquinho de dor. Ficava pouco tempo sentada, não sentava por muito tempo. Tomei progesterona, né? A maioria aqui conhece o Utrogestan, normalmente sempre é nos recomendado o Utrogestan. Eu tomei o Utrogestan, tomei no início da gravidez, também tem um vídeo aqui meu contando sobre o descolamento ovular. Vou deixar aqui na descrição também, que foi logo no inicinho eu tive um descolamento ovular, tomei o Utrogestan, melhorou, tive, né, fui viver aí normal a gestação por uns 2 meses, não, 1 mês e pouquinho, 2 meses, foi aonde eu descobri o colo do útero curto e a gente começou a tratar aí novamente com repouso e o Utrogestan. Então o tratamento foi esse, gente, bastante repouso, e tomando os remédios, né, e colocando inserindo o Utrogestan 1 vez ao dia, à noite. Foi assim que me foi recomendado. Teve gente que falou assim, eu uso 2 vezes, eu uso 2 vezes, mas, gente, eu segui exatamente o que me foi passado pela médica. Tudo que eu fiz, eu não fiz nem a mais, nem a menos. Eu fiz tudo que me foi passado pela médica. Cancelei o chá de bebê. Meu chá de bebê tava pro dia 10 de junho, eu cancelei o chá de bebê, tentei me resguardar ao máximo. Gente, não saía de casa, não fazia nada que pudesse, né, me cansar ou afetar ou de alguma forma o Teófilo. Então, assim, eu tenho a minha consciência completamente tranquila em relação a isso, que era uma das coisas que eu sempre falei. Eu sempre falei pra todo mundo, falei, gente, podem achar que eu tô exagerando, mas eu vou fazer o máximo, né, que eu consigo, porque se acontecer alguma coisa, eu vou saber que eu fiz de tudo pro meu filho ficar bem. Então, eu não me sinto culpada em relação a isso, me sinto culpada por outras coisas, né, eu sei que o colo do útero curto é uma deformidade do meu corpo, não tem a ver com o Teófilo, então eu me sinto um pouco... Então a gente como mãe, né, a gente se sente um pouco culpada o tempo todo, e eu me sinto um pouco culpada por isso, né, pelo meu corpo ter essa deformidade, né, sei lá como se chama, mas a gente se sente culpada. Eu acho que é normal isso, não sei se um dia vai passar, talvez quando eu ver que ele tá bem, né, passe, mas por enquanto eu ainda, né, tenho esse sentimento de culpa muito grande dentro de mim, e não adianta as pessoas falarem que... não adianta as pessoas vierem falarem que não é sua culpa, igual minhas irmãs tentam sempre me confortar em relação a isso, mas a gente se sente, né. Então, enfim, eu fiz o máximo que deu pra gente segurar ele. E agora, né, entra no que aconteceu aí nos dias
que se excederam ao parto, porque eu fiquei internada do dia 19 até o dia 22, com dilatação. E agora eu vou contar, né, como que foi. No dia 17, a gente teve o chá de bebê, que eu ganhei das minhas irmãs, da minha mãe. Foi uma coisa bem simples, na casa da minha mãe, onde eu não me cansei, né? Eu fiquei sentada o tempo todo conversando com as minhas amigas. A única coisa que eu fiz que pode ter interferido ou não foi que eu me emocionei muito, eu chorei muito, mas em nenhum momento falaram que eu não poderia me emocionar ou não. Falaram sobre ficar em pé, ficar de repouso, mas eu não sei se isso interferiu ou não. Mas também, gente, se voltasse atrás, eu faria tudo de novo, porque foi muito bom pra mim aqueles momentos que eu passei ali com a minha família, com as minhas amigas. Eu não tive nenhum momento leve durante a minha gestação, e esse foi um dos poucos momentos, assim, dos poucos momentos leves, assim, da minha gestação. Pra quem acompanha aqui no canal e lá no Instagram, sabe, né, que desde o início, e eu aqui também agora relatando, que desde o início, né, a gente teve descolamento, depois a gente descobriu a pressão alta, depois veio o colo do útero curto. Então foi uma gravidez que passou muito rápido. A minha gravidez passou muito rápido, a sensação que eu tenho é que eu fiquei grávida, sei lá, 2, 3 meses, de tão rápido que passou. Então eu acho que também por conta disso, né, por conta dos problemas. Mas enfim, né, a gente teve isso, foi no dia 17. No dia 18, que foi num domingo, eu passei o dia inteiro muito cansada, o que normalmente acontecia quando, né, acontecia algo aí fora da minha rotina. Como eu ficava muito tempo deitada, e se eu fosse no médico e voltava, eu, né, passava o dia às vezes dormindo, porque eu ficava muito cansada. E não foi diferente, né, no dia 18, após o chá de bebê surpresa que eu ganhei. Também tem um vídeo aqui no canal, foi muito lindo, depois vocês vão lá assistir. O chá de bebê surpresa que eu ganhei, que o Teófilo ganhou, né? Então eu relatei aqui tudo. Lembrando que no dia anterior, no dia 16, na sexta-feira, o Teófilo não mexeu. Não sei se teve a ver, tá? Mas no dia 16 eu relatei no Instagram que o Teófilo não mexeu, ele passou o dia inteiro sem mexer. No dia 17 a gente teve o chá. No dia 18 eu ficava me sentindo muito cansada, muito cansada. Foi num domingo. E no dia 18, né, no domingo à noite, eu comecei a ter contrações. Eu não sabia que eram contrações, porque eu nunca estive grávida, eu nunca passei por contrações. Mas é uma dor que vem como se fosse uma cólica, né? Que vem muito forte, você sente ela intensa e depois ela passa. E aí, quando o Felipe acordou pra trabalhar, eu falei, amor, não consegui dormir de tanta dor. Eu falei, será que é contrações de treinamento? E o Felipe falou, não sei. Eu falei, então conta pra gente ver. Quando o Felipe começou a contar, tava dando um intervalo de 4 minutos de uma pra outra, que é um intervalo muito curto. Então, um intervalo de 4 minutos, depois ia pra 6, aí às vezes ia pra 9, depois voltava pra 4, pra 3 minutos. Então, tipo, tava, né, variando aí os intervalos. Mas era uma dor muito intensa, a qual eu, né, não tinha sentido antes. Já tinha sentido, mas não com esse curto intervalo de tempo. Então, o Felipe não ia trabalhar, acabou que eu falei pra ele, vai trabalhar, porque ele ia ficar depois de 3 dias em casa. Se ele não fosse trabalhar, ele não ia ficar esses 3 dias em casa corrido. E eu falei, não, vai trabalhar e eu não vou pro médico. E ele ligou pros pais dele, meu sogro e minha sogra veio me buscar, me levaram pro hospital às 7 horas da manhã, no dia 19, na segunda-feira, e eu fiquei lá. E aí me levaram pro hospital, onde eu tava fazendo meu pré-natal, lá em emergência, e, né, gravidez de risco, que era o caso da minha gravidez, que era uma gravidez de alto risco. Chegando lá, a médica, eu relatei pra ela, falou assim, isso é contração de treinamento. Aí eu falei assim, nossa, mas tão intensa em tão curto tempo. Aí ela falou assim, é normal, você ainda vai sentir dores muito pior que essa. Aí eu, beleza, né? Fiquei mais tranquila. Ela falou assim, vamos lá que eu vou te dar um toque. Quando ela me deu um toque, eu estava com 3 centímetros de dilatação. E aí ela falou, olha, você provavelmente vai ficar internada, pra gente tentar segurar esse bebezinho aí. Eu falei, tá bom. Gente, eu nunca questionei.
eu sempre queria, né, não queria ficar lá, eu queria vir embora, mas ao mesmo tempo eu sempre falei assim, cara, se for o melhor pro meu filho, tomara que eu fique, né? Eu queria vir pra minha casa, eu queria dormir na minha cama, mas eu sempre também pedi pro Senhor em oração pra que fosse acontecendo o melhor pro meu filho, porque eu não queria que acontecesse nada com ele. E eu tinha medo de chegar em casa, acontecer alguma coisa e aí? Eu não tinha... A gente não tem carro, meu sogro e minha sogra moram longe. Até eles chegarem aqui e me levar de novo pro hospital é complicado. Mas enfim. Lá eu fiquei internada, tomei uma injeção pra amadurecer o pulmão do Theo. Depois, eles me levaram pra ultra, viram que tava tudo bem com o Teófilo, ouviram o coração dele. Aí, beleza, realmente falaram, vai ter que ser internada. Fui internada, comecei a tomar Buscopan pra cólica, tomava um Buscopan, que a agulha, a seringa era dessa grossura aqui, enorme. E eu tomava 3 vezes ao dia essa injeção de Buscopan. Tomei dipirona, tomei pra dor e tomava meus remédios de pressão e também tomava remédio pra segurar ele, pra parar as contrações. Gente, eu tomei muito remédio. O tempo todo que eu fiquei lá, eu tomava muito remédio na veia. E isso, assim, foi muito difícil. Mas era importante, né, pro meu filho. Eu aceitava tudo que eles falavam que era bom pro meu filho, eu tava aceitando e tava tomando. Então, dia 19 eu fiquei lá, o Felipe chegou do trabalho e não conseguiu me ver, mas em compensação, depois, né, no dia 20, 21, 22, ele ficou em casa direto, que era a folga dele. Então, no dia 20 foi meu aniversário, eles falaram que iriam talvez me dar alta quando passou de manhã. Eu até falei com o Felipe, toda animada. Acabou que no dia foi passando e eles não me deram alta. Eu fiquei lá. E eu tava só sentindo às vezes um pouquinho de cólica quando o efeito do Buscopan passava, né? Mas eles me davam Buscopan e logo as cólicas diminuíam. Então foi assim no dia 20, foi assim no dia 21. E no dia 21, à noite, de manhã eles também falaram que ia me dar alta. Mas chegou de noite, né? Não me deram alta. Eu percebi que eles não iam me dar, então eu falei pro Felipe ir embora mais cedo pra ele descansar, porque ele tava muito cansado, ele não parava. Então eu falei pra ele, né, descansar e vir pra casa, dormir em casa. Ele veio e de madrugada eu comecei a passar mal. De madrugada eu comecei a sentir as cólicas novamente, as mesmas que eu estava sentindo em casa. E aí, pra levantar, meu corpo todo doía, eu ia andando devagarzinho, fazia xixi. Às vezes me dava uma vontade de ir no banheiro, fazer o número 2, mas não saía nada. Eu evitava fazer força, porque eu tinha muito medo. Porque as meninas sempre falavam lá, olha, se você estiver sentindo contração, não faz força pra fazer cocô. Porque senão pode sair o bebê. E aí eu ficava com isso na cabeça. E realmente, né, eu não fiz nenhum momento o número 2, então realmente talvez não era vontade. Mas enfim. E aí as meninas falaram assim, que estavam no quarto comigo. Chama o enfermeiro, você tá sentindo contração. Porque quando você vem essa cólica, sua barriga fica dura. E aí eu falei assim, cara, será que é contração? Eu fiquei em dúvida. Mas aí quando o enfermeiro veio me dar medicação, que eles vinham o tempo todo me medicar, eu falei com ele. Aí na hora que ele tava, eu tava sentindo outra cólica. E aí eu falei pra ele, nossa, tá doendo muito. Aí ele botou a mão na minha barriga e ele falou assim, é contração, vou chamar a médica. Ele foi correndo chamar a médica. Quando a médica chegou, ela foi, né, como tinha outras pessoas no quarto, ela forrou o lençol e perguntou se podia me dar um toque. Lá eles sempre perguntavam antes de fazer qualquer procedimento. Isso me deixou muito à vontade, porque, né, a gente escuta muita coisa, a gente fica com muito medo. O Felipe pôde ficar comigo também todo o procedimento, não nesse, que esse ele tava em casa, mas, né, desde que ele chegou, que ele voltou pro hospital, ele ficou comigo em todos os momentos, em todos os procedimentos, em tudo. E quando a médica me deu o toque, ela viu que eu estava com 6 centímetros de dilatação. E aí foi na hora que eles me subiram pra sala de pré-parto. Gente, o vídeo já vai ficar muito grande. E eu sei que tem gente que não gosta de assistir vídeo tão grande. Então eu vou cortar ele aqui e vou fazer uma parte 2. Porque senão vai ficar muito grande e vocês não vão assistir.
Então eu já vou cortar, já vou gravar e na mesma semana eu vou tentar postar esse vídeo e logo em seguida editar o outro e postar logo o outro pra não ficar, né, muito distante aí e fora de contexto pra vocês entenderem. Mas no próximo eu vou contar tudinho que aconteceu aí durante o parto, tá bom? Esse vídeo eu espero que ajude vocês, sabe, de alguma forma. Não sei como, mas eu espero que ajude vocês ou acalme o coração de vocês de alguma forma. Mas eu espero também que vocês saibam que cada um tem uma experiência diferente. Não é porque aconteceu comigo que vai acontecer com vocês. Mas se acontecer também, a gente vai conseguir, o nosso bebezinho vai conseguir, eles vão resistir. Tá bom? Vai dar tudo certo. Não sei quais são os propósitos que o Senhor tem com essa história, mas eu creio muito, muito mesmo, né, na vontade do Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável. E é isso, gente. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, que fiquem tudo bem na gestação de vocês. E vai dar tudo certo, confia, entrega, né, ao Senhor. O médico falou que a minha gestação não ia pra frente. E ela foi aí 10 semanas à frente do que ele tinha programado. Né, ele já tinha dado aí a minha gestação como perdida e não... A gente conseguiu, o Teófilo tá vivo, tá bem, ele saiu do aparelho. Isso aí eu vou contar no próximo vídeo, tá bom? Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá?